Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é André Mendes, sou coach de produtividade e quero aqui falar um pouquinho sobre uma ferramenta de coaching muito interessante que é a chamada perdas e ganhos. Né? Para toda perda, para toda a ação que nós fazemos, tem perdas e ganhos. Para todo comportamento que nós temos perdas e ganhos. Se a gente for levar isso para o nosso dia a dia, né? A gente, quando vai, por exemplo, quando a gente come alguma coisa que a gente sabe que não é saudável, há perdas nisso e há ganhos também, né? Ganhos de que você está comendo uma coisa que você quer, prazer, né? E perdas que você está fugindo, talvez, daquilo que você sabe que não é tão saudável. Então, às vezes a gente nem se liga nisso, né? A gente nem pensa nisso, mas para tudo tem uma perda e ganho, né? Para todo ganho tem uma perda, né? Só que a gente não para pensar nisso, a gente não racionaliza sobre isso, mas é interessante a gente pensar nisso, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa motivação e vai fazer muitas vezes diferença na nossa autossabotagem. O que é autossabotagem? É quando, mesmo que na maioria das vezes a gente não saiba, a gente está dando um passo para trás, né? Autossabotagem é você fazer coisas que vão te levar para trás. Você está indo em direção à sua meta, só que por algum gatilho, por algum tipo de situação que às vezes a gente nem sabe que está a nível inconsciente, a gente não tem essa consciência de que aquele comportamento vai nos levar para trás. Então, a noção, a consciência de perdas e ganhos, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? O que eu perco com isso? Né? Se a gente parar para pensar nisso, a autossabotagem ela diminui bastante. A procrastinação, fazer com que a gente entenda, né? Porque, por exemplo, olha, se a gente for levar isso no nosso dia a dia, no trabalho, por exemplo, né? A maioria das vezes a gente não foca no trabalho porque a gente sabe que vai ser descontado a perda, né? Por que a gente não foca muitas vezes no trabalho, né? Há uma perda, às vezes dá um desconto no salário, né? Então, assim, se você tem essa noção, né? No trabalho a gente tem isso, né? Por que a gente pode levar isso para a nossa vida, né? Por exemplo, se eu deixar de treinar, por exemplo, ou de fazer atividade física, por exemplo, né? O que isso o que eu vou perder com isso, né? É claro que a gente não pode ser também tão cruéis muitas vezes com a gente, né? Às vezes você está cansado, tudo bem. Eu estou falando assim numa situação de recorrência, entende? Se você deixa de treinar um dia, depois outro, né? Às vezes é importante você dar uma folga para si mesmo, mas não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido de recorrência, entende? Então essa ferramenta ela é muito interessante, né? PG, né? Perdas e ganhos, né? Para tudo tem uma perda e tem um ganho, né? Quando você vai mapear a sua meta, você tem que pensar, olha, o que eu vou perder com isso? O que eu vou ganhar com isso? Isso vai fazer com que a gente tenha clareza, né? E vai fazer com que a gente, em momentos cruciais, momentos de dificuldade, a gente consiga, né, se reerguer e recomeçar, dar um novo start, né? Olha, eu vou refletir sobre isso, né? Vou perder isso, né? Bom saber, então eu ganho isso, né? Porque o que importa é você ir em direção à sua meta, só que você tem que saber o que você vai ganhar com isso, né? E o que você vai perder caso você não atinja sua meta, né? Tem perdas e ganhos, né? Essa balança, você tem que ter essa noção dessa balança, né? Porque isso vai fazer com que você tenha mais clareza, motivação, que você seja mais disciplinado, que você corra atrás mesmo em relação às suas metas, tá? Esse vídeo é curto em relação a isso, é uma ferramenta maravilhosa, perdas e ganhos, PG, né? Então, assim, para tudo tem uma perda e para tudo tem um ganho, né? Até as coisas que a gente não, né, que a gente não tem consciência, né? Por exemplo, levantar mais cedo, né? Tem um ganho, mas tem uma perda. A cama está gostosa, você vai ter que deixar sua zona de conforto. E o nosso cérebro está muito conectado com isso. Ele é uma ferramenta incrível. Ele está ligado, tipo assim, não, fazer dieta, não vai gastar energia. Então a gente precisa também entender isso também, tá?
perdas e ganhos. É uma ferramenta incrível. Conheça essa ferramenta e pratique. Bom dia.